Quando você fala de ativismo, é uma coisa. Quando você fala de... A gente sempre cita, né, o Clodovil. E alguns outros por aí que esse post derrubaram já algumas vezes, eu não pus mais. Mas que o Clodovil se comportou, na maioria dos casos das suas aparições públicas, enquanto deputado, mais conservador e mais homem do que a maioria dos deputados crentes que estavam lá. Nossa. Porque é estranho ver de repente, um homossexual pregando contra a marcha da maconha, a marcha gay, e você não vê os deputados, os legisladores ali, conservadores falando sobre isso. Então, peraí, soa de uma forma estranha. Então, para eu entender essa questão ideológica, eu preciso entender as raízes delas. Eu preciso entender qual é o contexto que a gente está conversando. Então, eu sou conservador. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos sobre conservadorismo, que se diz conservador, ele não sabe nada de conservadorismo. Consegue entender? Se você falar de liberalismo, na maioria das cabeças é sobre liberalismo no espectro da ideologia, do fazer gênero, o que você quiser. E a gente está falando de E vai liberalismo. muito mais profundo, dentro do conservadorismo é sobre economia. Consegue entender? Sim. Existe o progressismo dentro do conservadorismo? Existe. E o conservadorismo extremo também machuca muito e fere muito princípios porque que a gente não carrega, é conservadorismo. É. Consegue entender? É mais ou menos assim. São pseudos conservadores, porque o conservadorismo é cético. O conservadorismo ele não enxerga no homem a solução. Ainda que faça política, ainda que faça governo. Sim. Então, dentro do espectro do conservadorismo espiritual, religioso, a gente também tem que tomar esse cuidado. Porque o conservador extremista dentro das igrejas, eu não estou falando do radical. Consegue entender? Existe o radicalismo. E esse radicalismo, enquanto igreja, enquanto corpo, é necessário. Mas o extremismo de um pseudo-conservador é que afasta aqueles que deveriam trazer para perto. E por isso, também é uma das raízes dos desigrejados crescerem de uma forma absurda, astronômica. Então, caminhando para ser a maior igreja do mundo. A maior igreja. Não frequenta lugar Por nenhum. quê? Porque eles procuram um pastor e encontram um senhor feudal. Eles procuram um pastor e encontram um empresário. Não que o pastor não possa ser empresário. Não, eu entendi que você mas quis saber dizer. separar. Sim, faz da igreja uma empresa, né? Ele procura uma igreja e encontra uma empresa. Ele procura um pastor e encontra um empresário. Tá bem explicado. Entendeu? Então, essa questão da ideologia tem que ser tratada na raiz do problema. Tem que entender. Tudo volta para o início da nossa conversa. Educação. Entender o que está falando. Porque hoje, Marcelo, infelizmente, a maioria de nós cristãos conservadores não temos conteúdo para debater sobre essa temática. Ignorância mesmo, né? Exatamente. A ignorância é o que vai afastar cada vez mais. Então, assim, respondendo a pergunta, basicamente é a ignorância, né? Exatamente. Quando você entra num evangelismo, numa conversa com alguém que defende ideologia de gênero, a ignorância, nossa, é o que vai ferir essas pessoas e vai afastar. Porque eu acredito que quando a gente não tem um conhecimento sobre a causa, a gente sempre vai partir pro evangeliquez, né? Evangeliquez. Mas a Bíblia diz que é assim, tá, tal, mas... e pum, e pá.